Olá, como vão? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre espiritualidade. Eu hoje trouxe aqui algumas citações do Evangelho de João, para podermos abrir as nossas reflexões de hoje com essas palavras de Jesus. Então, Jesus diz em João 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, aqui o que Jesus diz é que a gente precisa trabalhar no nosso espírito, para o nosso processo evolutivo, antes mesmo de nos preocuparmos com o trabalho na matéria. E por quê? Porque o nosso espírito é eterno. E tudo que é material perece. Então, muitas vezes, nós estamos tão focados nas nossas necessidades materiais que esquecemos das nossas necessidades espirituais. Então, mais à frente, capítulo 6, versículo 63, Jesus estava pregando, né? E então, Jesus diz, eu estou explicando o contexto do versículo, Jesus diz para os que estavam ali, e haviam muitas pessoas ali presentes. Jesus costumava pregar em lugares públicos ou em eventos, em festas, em que reuniam-se muitas pessoas, e então, muitas das vezes as pessoas sabiam que Jesus estaria presente, iam para ver Jesus, mas também havia ocasiões em que Jesus estava numa praça pública e começava a pregar a palavra de Deus. Então, muitas das pessoas eram sempre surpreendidas, porque havia uma parte das pessoas que achavam que Jesus não era o Messias. E, diante das palavras de Jesus, que muito fortes, assim, e muitas, cheia de vida, né, a palavra de Jesus. Então, muitos reconheciam em Jesus o Messias. Então, Jesus estava pregando e ele diz, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Então, os discípulos acham um pouco estranho o Jesus está falando isso para muitas pessoas. E nesse momento já haviam sacerdotes, já havia uma parte do povo que estava perseguindo Jesus. Jesus já sabia que seria preso. Jesus continuou pregando, continuou cumprindo com sua missão, que ele sabia que ele tinha que cumprir, mesmo quando ele sabia que isso já estava incomodando e que ele seria preso e que ele seria crucificado. Ele já sabia, porque ele era o Messias, ele sabia, né? Então isso já tinha sido revelado para ele. No entanto, esses últimos dias são dias tensos, né? Então, Jesus está ali muito intenso nas suas palavras, e ele diz isso porque ele estava prestes a entregar a vida dele pela humanidade. Então, os discípulos acham estranhos sentem um certo incômodo ali, e Jesus percebe isso entre os discípulos, como João coloca, né? Então, Jesus fala diretamente aos discípulos, explicando, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, o que ele está dizendo? Não precisa entender literalmente. Eu estou dizendo, tomem a minha carne, tomem o meu ensinamento, a minha palavra, porque a minha carne se faz palavra. O meu sangue se faz vida. O meu sangue representa a vida do Espírito. Evidentemente que na matéria, o nosso sangue é apenas um produto biológico do funcionamento do nosso corpo.
um produto da vida, evidentemente, porque é a vida que é um produto da vida do Espírito, porque é a vida do Espírito que produz a vida da carne. Mas Jesus está falando de uma maneira simbólica, uma maneira representativa. A carne é a palavra. Por quê? Porque a palavra é substancial. A palavra ela precisa ser substancial, ela não pode ser apenas uma palavra que não se faz compreendida, e sim uma palavra que precisa ser, que nós precisamos apreender esse ensinamento. Então, nesse sentido, a carne é a palavra e a palavra é a carne. É um sentido metafórico, mas para que a gente entenda o quão forte é isso, né? O quão forte, o quanto que a palavra é importante. E a palavra aqui significa o ensinamento da espiritualidade. Então, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Guardem essas palavras, guardem esses ensinamentos no coração. Entendam a importância disso. Então, no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, continuando no versículo 39, né? Nas palavras de João, no versículo 39 do capítulo 7. Agora já estamos no capítulo 7. Nas palavras de João. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então aqui uma explicação, né, que essas águas vivas representam o Espírito Santo em nós. Então o Espírito puro de Deus, o Espírito puro da consciência, o Espírito puro do amor de Deus em nós. Essas águas vivas, a água viva representa a pureza, porque a água é um líquido transparente, então representa a pureza. E a água viva representa a vida, né? A vida dessa substância elementar que é a água, que é a pureza. Então, a vida do Espírito. Então, a água viva significa quando você, o seu ser espiritual, se conecta com o Espírito de Deus, e essas águas vivas, elas dançam em nós, assim, elas correm no nosso ventre no sentido de que elas fluem por nós, no sentido de que somos abençoados. Somos abençoados por essas energias divinas. Então essa é a explicação aqui que a gente pode refletir desses versículos. Evidentemente que as palavras de Cristo sempre nos dão um campo fértil para a reflexão espiritual, para a nossa reflexão de Deus, para o exercício do nosso pensamento sobre a divindade. Mas a gente tenta trazer aquilo, entender o significado dessas palavras na medida da nossa compreensão, sabendo que sempre Deus é aquilo que está além da nossa própria compreensão. Mas Jesus é justamente a ponte entre nós e Deus, porque Jesus atingiu, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Jesus, ele tinha essa conexão direta com Deus, e então ele pode nos mostrar o caminho, assim como que nós também temos. O que Jesus estava tentando ensinar aos discípulos que eles também tinham essa água viva correndo dentro de si, eles também tinham essa água viva do Espírito Santo, essa água viva da compreensão do Espírito de Deus. Então, essa água viva
algo que é totalmente espiritual, é uma substância sutil, é o Espírito de Deus. Então, por isso que quando a gente fez nossos estudos, estamos fazendo nossos estudos do Berto Roden, e ele fala sobre a questão dos acontecimentos externos e dos acontecimentos internos, a gente pode relacionar com os ensinamentos da Bíblia, porque esse conhecimento do Espírito não tem uma ligação com os acontecimentos externos da nossa vida. A gente não pode justificar, eu não posso me aprofundar na minha espiritualidade porque não tenho ainda uma condição ideal. Ou eu não posso ser feliz porque sou pobre. Não é assim, a gente sabe que, como nós estamos vendo, né? A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. E essa é a nossa busca. Hoje são esses os nossos comentários.